Então, dito tudo isto, acredito que aqui a gente já recebeu, né, os elementos que a gente tinha para a gente compreender Apocalipse de uma maneira mais segura. A gente vai entrar, então, no texto, onde a gente vai ressaltar aqui os pontos principais. A gente não vai ler, porque a gente já leu durante essa semana, mas a gente vai ressaltar os pontos principais aqui do capítulo 1, tá certo? Então, na seção A Visão do Profeta no Exílio, a gente vê logo no verso 1 ali, de quem que o livro está tratando. A gente vê lá, revelação de Jesus Cristo. E esse revelação de Jesus Cristo significa tanto que Jesus está dando a revelação, quanto a revelação é sobre Jesus. Tá certo? Significa as duas coisas. Jesus ele está dando a revelação e a revelação é dele próprio. E de quem Jesus recebeu essa revelação? De Deus. Tá certo? O próprio Pai deu para ele essa revelação. A gente vai ver depois lá no capítulo 4 do livro selado, né? Onde ele entrega para Cristo, Cristo abre aquele livro selado e quando ele abre aquele livro, ele destrincha então a história. Ele abre a história diante dos olhos do profeta. Então, essa revelação que Cristo recebeu, que é dele própria, foi dada pelo seu Pai, Deus. E ele fez o quê? Ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí a gente entra num ponto, né? Esse em breve deve acontecer, ele é muito interessante, porque ele faz eco a Daniel, capítulo 2, verso 28. O texto em grego aqui, que em breve devem acontecer, ele é muito similar ao de Daniel, capítulo 2, verso 28, que é justamente quando Nabucodonosor, ele tem o sonho da estátua. Olha que coisa fantástica. Então, quem puder, lê pra gente Daniel, capítulo 2, verso 28. Pode deixar marcado aí em Apocalipse, para a gente voltar fácil para ele. Mas olha esse texto de Daniel, capítulo 2, verso 28, que é do sonho de Nabucodonosor, né? Quem encontrar pode ler pra gente. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. É isso aí. Então, o que há de acontecer nos últimos dias, ou o que há de ser nos últimos dias, é o mesmo que aqui, ó, que em breve devem acontecer. Ou seja, se lá no sonho de Nabucodonosor ele teve um sonho da estátua, e né, era um sonho que ia até o fim dos tempos, então a gente já, logo de cara no livro de Apocalipse, percebe que essa revelação de Jesus Cristo é uma revelação que vai até o tempo do fim também. E aí já cai por terra aquela questão da interpretação preterista, tá certo? Porque se tudo que está escrito aqui só serve para os cristãos no primeiro século, por que então aqui João, né, ele já abre dizendo que o que está revelado nesse livro é concernente àquilo que vai acontecer nos últimos dias, tá certo? Então ele fala que foi enviado por intermédio do seu anjo e notificou ao seu servo João. Foi uma escadinha, né? Deus revelou a Jesus, Jesus entregou para o seu anjo e o anjo notificou ao seu servo João. E João escreveu e mandou para as igrejas. Então a gente vê ali, né? É uma coisa fantástica isso como Deus trabalha, né? Porque Deus poderia muito bem já aparecer direto, o Pai, né? Aparecer direto para João e revelar para ele. Mas não, o que ele fez? Ele revelou para Cristo. Cristo então entrega a mensagem para o anjo notifica João, João vai escrever e aí essa carta vai ser levada para as igrejas. Então, ou seja, Deus envolve, né, todo um círculo de pessoas, de agentes ali no plano da salvação. E aí no verso 2 diz o seguinte: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto o que viu. Ou seja, aquilo que João viu é a palavra de Deus. E é também o testemunho de Jesus Cristo. Mais para frente, lá em Apocalipse 19, a gente vai ver que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, ou seja, é o dom profético. Então, João, ele atestou que as visões que ele teve é a palavra de Deus e também é o espírito de profecia. E aí no verso 3 ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que tempo está próximo? Da volta de Jesus. É interessante o seguinte: desde o primeiro século, desde o tempo dos apóstolos, eles aguardavam a vinda de Jesus. Eles já sabiam que ali eles já estavam vivendo os últimos tempos. Por quê? A partir do momento que Cristo morre na cruz, Satanás já foi derrotado. Acabou. Tá certo? A partir do momento que Cristo
né, derrama o seu sangue ali na cruz, ele saiu vitorioso. Ele é o vencedor. Ou seja, o que faltava para se desencadear, para que o reino se tornasse do nosso Deus, eles ainda não tinham, né, toda a visão ampla daquilo, mas eles já aguardavam a vinda. Tá certo? Por mais que Jesus, né, desse uma segurada neles. A gente viu lá em Atos, né, que eles perguntavam, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel e vai estabelecer o seu reino? Ele fala, ó, saber os tempos não compete, né, só compete a Deus, né? Então, daí ele dava uma segurada ali nos discípulos, mas eles já aguardavam já a vinda do Senhor Jesus. E quando a gente olha aqui em Apocalipse capítulo 1, por que ele diz que o tempo está próximo? Porque os eventos que começam a se desencadear até a volta de Jesus já começaram. Lógico, né? João ele não tinha uma ideia de quanto poderia ser esse tempo, mas eles já haviam começado, ou seja, se eles já começaram, para acabar é logo, tá certo? Então, essa mensagem era uma mensagem urgente para a igreja dos cristãos ali do primeiro século e é urgente também para nós. E aqui a palavra bem-aventurados no verso 3 é a mesma que Jesus vai utilizar lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tá certo? Bem-aventurados, pobres de espírito, etc. Porque bem-aventurados é o quê? Feliz, tá certo? Mas não no feliz de alegria, de sempre estar sorrindo. É um feliz de estar plenamente satisfeito, plenamente completo. Essa é a felicidade bíblica, né? Não significa que você está rindo o tempo inteiro, mas significa que você está satisfeito o tempo todo. Tá certo? Então, esse bem-aventurados aqui é o mesmo lá de Mateus, no capítulo 5.